primeiro livro de Gênesis, logo na criação, poxa, Deus fala tanta coisa, já começa com grandes ensinamentos, o Espírito Santo falando para cada um de nós, ali na criação do céu e da terra, quando Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, a sua imagem e a sua semelhança. O versículo 3 de Gênesis diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha para mim aqui, irmãos, o nosso Deus é um Deus de fé. Ele é um Deus de fé, ele é um exemplo de fé. E para criar a luz, olha como é que era a situação, o quadro real, versículo 2. A Bíblia diz, e a terra era assim, sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então o quadro não era favorável, preste atenção aqui em nome de Jesus Cristo. O quadro é aquilo que esse pastor ouviu, que ele tinha uma semana para ficar curado. Se Deus não o curasse, ele ficaria com sequelas para o resto da vida. Esse era o quadro. Cada um pode examinar a sua vida e ver qual é o seu quadro. Esse era o quadro que Deus tinha diante dele. Uma terra sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o nosso Deus é um Deus de fé. Deus não precisa de qualquer coisa que lhe garanta que alguma coisa boa pode acontecer. Uma luzinha, né? Uma melhoradinha. Agora dá. Não. Se você pegar a Bíblia Sagrada, nós podemos aprender e participar disso juntos. Marcos capítulo 9, versículos 21, 22, 23 e o 24. Marcos 9, 21. Aqui foi quando um pai trouxe um filho, o filho dele, muito problemático. Ele disse que uma hora o diabo jogava o filho no fogo e na água. Queria matar o filho. Aí a Bíblia Sagrada diz que ele trouxe o filho aos discípulos. Mas os discípulos não puderam fazer nada. Que isso aqui é muito triste. Porque para uma pessoa que está lá fora, que olha para mim, para você, pessoas que andam com Deus, elas acreditam, elas querem acreditar que você possa ter um diferencial, algo a oferecer em o nome de Cristo Jesus. A figueira seca, de longe, parecia ter fruto. E Jesus só percebeu que não tinha fruto quando chegou perto dela. E alguns de nós estão com uma figueira, de longe, muito frondosa, aparentemente tem fruto, até as pessoas chegarem perto. Ela não pode fazer nada. Ela não pode te dar uma palavra, não pode fazer uma oração por você. E foi isso que aquele pai encontrou nos discípulos. Não puderam fazer nada. Aí pegaram, trouxeram para Jesus. Esse pai veio e trouxe a Jesus. Aí Jesus fez uma pergunta para ele e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus estava ali querendo saber. Porque é como eu falei com vocês, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O Apocalipse diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Deus estava ensinando ele, você tem que procurar ver, porque maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. Se está acontecendo alguma coisa, tem que ver, verificar aonde é que estamos errando para poder consertar. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te. Foi aqui que eu caí, meu Deus, me perdoa, eu falei o que não devia falar, agi da forma que não deveria agir. Deixei de acreditar, deixei de confiar no Senhor, pequei.
me perdoa, em o nome de Cristo Jesus. Ali é o ponto de partida. Então Jesus estava conversando com ele para procurar ver aonde é que estava a falha. Aí o pai foi e cortou Jesus, falou, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23 diz, acorda isso, por favor. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível. Calma aí, não é se tu pode fazer alguma coisa, ele pode. O Jó disse, no capítulo 42, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Bem sei eu que tudo pode, está lá. Deus pode tudo. O problema não é esse, porque ele pode tudo. O problema é, você pode crer que ele pode tudo? Você pode crer que ele pode fazer esse milagre? Essa é a questão, igreja. Poder ele pode, ele é Deus. E o pai jogou essa responsabilidade para cima de Jesus, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. Opa, calma aí. Se você pode crer, tudo é possível. Não é eu poder fazer. A questão é você acreditar que eu possa realizar, que eu possa fazer. Aí o versículo 24 diz, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Parece redundante. Ele fala que crê, e em seguida ele pede que Jesus o ajude na incredulidade. Quando eu li isso aqui, Deus me fez entender da seguinte forma, que o nosso crer é diferente do acreditar que Deus tem. Que o meu crer depende de alguma coisa que me possa ajudar. Um exemplo, eu quero comprar minha casa própria, mas não tenho dinheiro. Mas se amanhã eu tiver um valor de, vamos supor que um apartamento aí bom está 350, 400 mil reais. Aí eu tenho 300 mil reais, é mais fácil acreditar que está perto de eu conseguir do que sem os 300 mil reais. É mais fácil eu acreditar que eu posso comprar um apartamento de 400 mil porque tenho 300 mil reais. Mas quando a gente não tem os 300 mil reais? Quando a gente não tem. Então, o nosso crer depende muito de coisas que possam me ajudar, me acreditar, me fazer acreditar que agora vai. Mas vai por quê? Porque eu tenho 300 mil? Porque eu consegui enxergar alguma coisa satisfatória? Aí eu creio. O crer de Deus independe disso. O crer de Deus é o crer lá do Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra é sem forma, vazia, há trevas sobre a face do abismo. Esse é o quadro, quer dizer, não tem nada que me garanta um milagre, alguma coisa extraordinária. O quadro é terra sem forma e vazia, e as trevas sobre a face de toda a terra. É isso que eu tenho. Eu quero que você preste atenção nisso. Esse é o quadro que Deus tinha. Terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, cada um. Veja qual é o seu quadro. Ele é sério? É sério. Mas o crer de Deus independe de qualquer coisa. Pode estar o quadro dessa forma, que em seguida ele vai dizer no versículo 3. Volta lá, versículo 3 de Gênesis. E disse Deus, haja luz, ponto. E houve luz. A gente precisa aprender a agir de acordo com a palavra de Deus. O nosso exemplo a ser seguido é a palavra de Deus. E disse Deus, haja luz, ponto. E houve luz. Em qual situação? Numa situação em que a terra era sem forma e vazia e as trevas tomavam conta de toda a terra. Qual é
situação e a gente não tem a ousadia, puxa vida, a gente falou isso muito semana passada, a ousadia de Jacó de chegar diante do pai, de impressionar o pai, ser ousado o bastante para entrar na presença do pai e tomar a sua bênção. Isso é fé. Isso não saiu do meu coração, você impressionar Deus com a sua fé. Como o centurião impressionou a Jesus. Jesus disse, olha, não encontrei por aqui fé igual desse homem. Aquilo impressionou Jesus. Por quê? Porque a gente não faz isso também, irmãos. A gente precisa impressionar Jesus com a nossa atitude, com a nossa coragem, com a determinação em o nome de Cristo Jesus. E disse Deus, haja luz. Independente do que ele via diante dele, ele chamou à existência as coisas que não são como se elas fossem. É meio louco. É meio doido, mas isso é fé. Isso é fé. O pastor chegar e falar para a doutora, falar, doutora, eu sou pregador do evangelho e creio que Jesus me cura, ele vai me curar. Mas diante de um diagnóstico assustador, a gente precisa se envolver mais com Deus, igreja. Essa é a mensagem, não é só para você não, é para mim, é para todos nós. A gente precisa se envolver mais com Deus, porque qualquer coisinha assusta a gente, qualquer coisinha desespera a gente. O missionário, uma vez ele contou uma situação, parafraseando uma situação, ela é hipotética, mas ele fala, vamos supor que uma pessoa, ela sofre um acidente de carro, ela é atropelada, ela fica toda quebrada. Aí você vai visitar a pessoa, ela está toda na tipóia, perna quebrada, costela quebrada, braço quebrado, com aquele negócio no pescoço. Aí você vai lá na pessoa e você pergunta, né, como é que você está? Aí ela fala assim, não, o médico falou que eu estou muito bem. Ele fala com uma convicção, uma felicidade, porque partiu de alguém que entende. E ele fala o que o médico falou, não, você está muito bem, daqui a pouco você sai disso aí. Então ele passa aquela notícia para todo mundo. A gente precisa acreditar mais no que Deus fala, digam graças a Deus, irmãos. Muito mais do que no que as pessoas falam. Tá certo que o médico é uma autoridade e o que ele fala, poxa vida, alivia. Mas se ele falar o contrário, se ele falar o que essa médica falou para esse pastor, se ele não te curar em uma semana, você vai ter sequelas para o resto da sua vida. Se o diagnóstico for o contrário, a gente lê na Bíblia que pelas feridas de Jesus somos sarados e não consegue acreditar. Não, temos que confiar. Por quê? Foi Deus que falou. Foi o Senhor quem disse. Digam graças a Deus. Esses dias a gente estava até conversando, eu lembrava de Jó, acho que é Jó 23. Jó capítulo 23, deixa eu ver aqui. Eu não preparei isso aqui não. Versículo 13. 23, 13. Mas, se ele, Deus, o Jó está falando de Deus aqui, está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essas ainda tem consigo. Por isso, olha o que ele fala, me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele. Porque Deus macerou meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou.
Irmãos, quando eu li isso aqui a primeira vez, faz muito tempo, eu falei, poxa, Jó falar que Deus perturba ele. Como é que Deus pode perturbar alguém? Aí Deus me fez entender. Porque ele sabia que Deus era poderoso. Na cabeça de Jó, aquela doença que veio nele, veio de quem? De Deus. Ele falou que Deus deu, Deus tomou. Então, na cabeça de Jó, o Jó não tinha o entendimento que nós temos hoje. Deus é amor. Não existe maldade em Deus. Deus só quer o nosso bem, como um pai quer um bem para o filho. Mas na cabeça do Jó, tudo aquilo que aconteceu com os filhos, com a riqueza dele, com tudo que ele tinha, veio de Deus. Então ele falou, poxa, versículo 13, mas se ele está contra alguém, Deus, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Vai brincar com Deus. Se ele quiser isso, acabou. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essa ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele. E quando isso considero, eu fico com medo. Medo é o que mesmo, igreja? É respeito. É respeitar Deus. Não brinca com ele. Com Deus ninguém brinca, ninguém escarnece. Versículo seguinte. Porque Deus macerou meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. Eu falei, caramba, Deus perturbou. Deus é a palavra é Deus. A palavra, ela tem que perturbar você. Ela tem que perturbar você. Como assim, pastor Josias? Se ela diz que você está curado, isso tem que perturbar você. Isso tem que perturbar você, tem que ficar martelando, você está curado, você está curado. É isso. O que a sua alma quiser para mim, vai ser. E se ele diz que eu estou curado, eu estou curado. A terra era sem forma e vazia, disse Deus, haja luz. A gente precisa ter essa convicção que as nossas palavras, unificadas à palavra de Deus, vai trazer o mesmo resultado para a nossa vida. Se é cura, se é prosperidade, se é salvação da nossa casa, é salvação. Salmo 33. Salmo 33, versículo 9. Salmo 33, versículo 9. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Aí você diz, mas aí é Deus, né, pastor? Jesus disse que aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço. E obras maiores do que estas farás, porque eu vou para o meu Pai. Então não tem essa conversa. Eu posso fazer a mesma obra, as mesmas coisas que Deus fez. Ele permitiu isso. Isso não é prepotência da minha parte, Ele que falou. Ele que falou. Marcos 16, versículos 17 e 18. E estes sinais, o que vai fazer? Seguirão aos que creem. Isso não vai seguir quem não crê. Esses sinais seguem a quem crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome. Quando você age no nome de Jesus, você age como procurador. O Diogo está aqui, ele trabalha lá no jurídico da igreja. Aí toda hora vem documentos do Brasil todo para eu assinar. Eu assino em nome da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu sou o procurador
É isso mesmo, Diogo? É isso, né? Eu sou o procurador da igreja. Diretor executivo. Isso. E quantas vezes ele traz documento para mim de um pastor que tem que conseguir alguma coisa, assino, para dar autoridade, dar poder para ele. Quer dizer, um pastor que pede, porque ele tem que resolver um problema lá, eu não posso estar lá, então ele vai resolver por mim. Aí a gente faz um documento, eu assino, autorizando esse pastor, essa pessoa, a agir como se fosse eu. Olha só que interessante. Ela age como se fosse eu. Quando você ora em nome de Jesus, você age como se fosse Jesus. Igualzinho, irmãos. Então, na hora que você fala, o diabo olha em você e vê quem? Vê Jesus, irmãos. Vê Jesus. Você pode, porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Foi Deus. A terra era sem forma e vazia, e a Bíblia diz que as trevas tomavam conta de todo o abismo. E disse Deus, ponto, haja luz e houve luz. É uma ordem em o nome de Cristo Jesus. É esse poder que a igreja tem. E ela precisa despertar para isso. Digam graças a Deus, igreja. Ela precisa despertar. Você tem a autoridade do nome de Jesus para fazer a obra de Deus em nome de Cristo Jesus. Salmo 32, versículo 3. Salmo 32, versículo 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. A gente para diante do quadro, da situação, terra sem forma e vazia, e abismo sobre a face do abismo. A gente para diante daquilo e fala assim, não tem jeito, olha como é que está. Olha a situação. Deus não está mandando você olhar a situação. Lembra do vale de ossos secos? Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Senhor Jeová, tu sabes. Então profetiza a estes ossos. Ossos secos, assim diz o Senhor dos exércitos. Junta cada osso no seu osso e papapá, juntou, formou lá milhares de corpos. Faltava o Espírito. E Deus disse, profetiza ao Espírito para que entre nos corpos. E ele profetizou, ele falou, digam graças a Deus, igreja. Se você não falar, o quadro vai continuar. É a terra sem forma e vazia e as trevas dominando sobre a face do abismo. Se você não falar, é cemitério, é um vale de ossos, só isso que você vai ter. Mas a hora que você fala, que você dá ordem em nome de Jesus, você recria, você cria, você tem oportunidade de mudança. Nada mais fica do mesmo jeito em o nome de Cristo Jesus. É isso que a igreja precisa fazer, ou resgatar, voltar a ter isso novamente. Isso sou eu, você, somos todos nós. Com o passar do tempo, o mundo foi oferecendo algumas facilidades para a gente, e a gente foi abandonando. Deixando de lado a palavra, não pastor, mas é porque está aqui, é fácil, eu tomei e fiquei curado. Eu não estou dizendo que é errado, não, isso não é errado. Só que a gente já não está mais recorrendo a Deus. Quem está entendendo o pastor falar graças a Deus? Até o dia, isso aqui é coisa séria, que a situação vai fugir do controle. Pastor, está amarrado em nome de Jesus, irmãos, ninguém está livre. Aí vai fugir do controle e a gente sempre buscando as facilidades e a palavra de Deus longe. E a gente se afastando da palavra de Deus. E a hora que a gente depara com uma situação que foge o controle, que o doutor diz, olha, no seu caso, só o milagre. Olha o milagre lá. Só que o milagre está longe. E pode não dar tempo. Quem está entendendo falar graças a Deus? Pode não dar tempo.
Você pode chegar tarde demais e o milagre não acontecer. Por isso que a Bíblia diz que o meu justo viverá da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não veem. A fé é acreditar no invisível, no impossível. A gente precisa resgatar isso novamente na igreja. Por isso que eu tenho vontade de trazer o curso Fé, e você precisa valorizar isso na sua vida. Precisa, irmãos. Porque enquanto dá para o Dorflex, o Dorflex resolve. Enquanto dá para o Dipirona, o Dipirona resolve. Agora, quando eles não puderem fazer nada, irmãos, pois é Deus que vai fazer, mas e aí? Onde é que Ele está na sua vida? Onde é que Ele está na sua vida? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Perto! Ele tem que estar perto. Irmãos, o Pedro afundou. Não estou dizendo que a gente não possa afundar. Mas ele afundou perto. Ele afundou o quê? Perto de quem? O que Jesus fez? Estendeu a mão? Estendeu, irmão. Isso aqui, ó. Ele está perto. Pastor Leonardo não está perto de mim. Eu estou estendendo a mão, mas não posso pegar o pastor Leonardo. Tem que estar perto. É buscar enquanto está perto. Não adianta ele estar aqui, a gente vai resolvendo, porque eu não tenho orado, eu não tenho ido à igreja, eu não tenho buscado, mas eu estou conseguindo. E vai conseguindo, muitas coisas você vai conseguindo. Até a hora que a situação foge do controle, que o meu esforço, a minha capacidade, a minha experiência, a minha inteligência não vai me ajudar em nada. Aí vão dizer, não tem jeito. Aí eu lembro dele. Aí eu lembro de Deus, só que está longe. A gente precisa resgatar isso novamente, voltar ao início de tudo. Voltar ao início de tudo. Para ter essa linguagem de Deus, que independe do quadro, da situação, se a terra é sem forma e vazia, se há trevas, para pouco importa. Haja luz e houve luz. É estar muito perto de Deus, é isso que está faltando para a igreja. E eu vim trazer essa mensagem para você em o nome de Cristo. Vim trazer essa palavra do coração de Deus para o seu coração. Daniel capítulo 10, versículo 12. Então me disse, Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, o quê? São ouvidas as tuas palavras. E eu vim pelo quê? Por causa das tuas palavras. Que palavras são? Não posso, não dá, está difícil, impossível, não vou conseguir. Não é essa aí. Essa aí te afasta mais de Deus. As palavras que atraem Deus, que faz a bênção chegar a você, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É essa palavra que faz Deus vir de onde Ele estiver para abençoar você. Falem graças a Deus. Eu vim por causa das tuas palavras. Se você não falasse isso, Daniel, não vinha não. O que a gente está falando? Haja luz e houve luz. É isso que a gente tem que falar. Haja cura.
haja prosperidade, eu não vou mudar isso. Irmãos, eu não estou dizendo que você não deva tomar o remédio. Uma vez falaram com o pastor Jaime: pastor Jaime, o que o senhor acha? Vou parar de tomar remédio. Depois ele estava numa igreja, pregando, e a pessoa falou: pastor, o que o senhor acha? Eu vou parar de tomar remédio. Eu falei: o que o seu médico acha? Ele falou: ah, não, mas o médico vai fazer. Não, pergunta primeiro para o seu médico. Eu não sou médico para dizer para você parar de tomar remédio. O médico é quem vai dizer para você parar. Enquanto ele não diz, você toma. Você toma. Lembra o missionário Soares, que ele falava dos óculos dele, que ele usou? Como é que ele fazia? Como é que ele fazia? Ele falou que muitas vezes ele pegava o óculos, estava suado nesse calor do Rio, aí enxugando os óculos, e ele dizia: eu te odeio, eu te uso, mas eu te odeio. E botava o óculos porque precisava, até o dia que Deus deu a luz, deu o entendimento. Por que o Josias ainda está usando óculos? Porque eu não tive entendimento. Porque eu ainda não tive a fé suficiente para largar. Então, para não ficar aqui tendo que... Fica até feio eu tentar ler aqui, então eu ponho. Que isso? Foi o teclado? Desliga aí, desliga. Pensei que botou até um trilha, fundo musical na hora que eu falei. Caiu bem em cima na hora. Botou. Cheguei tudo, pronto. Então, vai depender do que a gente tem de Deus. Esse pastor, ele teve que buscar de Deus, sendo homem de Deus, passou por aquela luta, mas teve que fazer algo mais para Deus. E Deus honrou ele. E Deus vai honrar a mim, e Deus vai honrar você. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, guarde essa palavra no seu coração. É a mensagem que Deus trouxe para as nossas vidas nesse domingo abençoado, e vamos aplaudir Jesus Cristo. Bem forte. Jesus Cristo é digno de toda a honra, de toda a glória. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus? Guarda essa palavra no seu coração, em o nome de Cristo. Não deixa nada atrapalhar você para as coisas boas que Deus está para realizar. Eu vou falar aqui agora, está muito longe ainda. Olha aqui para o pastor Josias. Dia 27 de agosto, nós vamos receber na nossa igreja, pela segunda vez, o pastor Michael Marques. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. A glória da última casa será maior do que a primeira. E a gente vai se preparar. Nós vamos nos preparar para algo grande que Deus vai fazer em nome de Cristo. Aonde o pastor Michael tem ido, nessas campanhas que ele tem feito, Deus tem usado muito na palavra, no grande ensinamento que ele sempre dá para a igreja, mas também nas curas e nos milagres. Esse é o nosso ministério, irmãos. É o ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus, curas e milagres. E é o que Deus vai realizar na vida da gente. A não ser que você queira continuar do jeito que está, mas a gente vai se aproximar de Deus. A gente vai se aproximar do Senhor para ter a mão dele estendida para salvar a nossa vida em o nome de Cristo Jesus. Falem graças a Deus, igreja. Vai estar longe ainda. Dia 27, é 20? É 20? Tem certeza? Viu lá? É 20, né? 27 é onde? Então é dia 20. Dia 20 de agosto. Dia 20 de agosto vai ser uma quinta-feira e a gente vai se preparando. E você vai me ajudar nesse grande trabalho de evangelismo para a gente trazer gente dependente de Deus, de milagre, de maravilhas, e Deus vai operar, vai ficar registrado no mundo espiritual e na vida dessa pessoa, em o nome de Cristo. Falem graças a Deus. Está longe ainda, a gente vai trabalhando, vai lembrando você, e a gente vai se preparando para você não ter outro lugar para ir nesse dia.
Você não vai ter outro lugar para estar, a não ser aqui na casa de Deus. Nesse dia, prepare-se, venha do trabalho, venha da sua casa, venha de onde você estiver, para você receber essa visitação de Deus em nome de Cristo. Dia 20 de agosto, pastor Michael, aqui às 7 horas da noite, em o nome de Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu preguei a tua palavra. E que palavra, meu Deus, ela mexeu com os nossos corações. Ela falou fortemente no coração de cada um de nós. Traga-nos, meu Pai, o conhecimento, a fé necessária para a gente vencer, em o nome de Cristo Jesus, tudo através da pregação do Evangelho. Obrigado, Jesus, para a glória do teu santo nome. Amém, graças a Deus, amém. Olha para o pastor Josias aqui, deixa eu rapidinho, vou contar um testemunho da minha casa. A gente vive da fé também, tá? A gente tem a mesma necessidade que você tem das coisas de Deus, a mesma. E alguns meses atrás, o Jeanzinho, vem cá, filho, meu filhotinho aqui do pai, pra você ter uma ideia, irmão, uma criança, tem 12 anos. Foi em novembro, né, amor? Novembro do ano passado. A mãe guarda tudo, né? O pai não guarda nada. Mas em novembro do ano passado, ele começou a ter umas crises sérias de ansiedade. Criança. De vez em quando você pegava o Jean chorando. O que foi, filho? E ele falou que chorava do nada. A mãe preocupada, eu preocupado, falar o que foi, filho? E ele falou que vinha pensamentos de morte. Eu falei, meu Deus do céu, com 12 aninhos de idade, com esses pensamentos, começamos a orar. Foi um negócio sério, irmãos. Era um negócio sério, de a gente ficar triste de ver ele naquela condição. Começamos a buscar a Deus. Minha esposa fez um propósito com Deus. E isso não foi de uma hora para outra não, irmãos. Foi em novembro, olha só, a gente está em junho. E não foi de uma hora para outra. Tinha dia que parecia que era o dia todo. Era o dia todo. E a gente na palavra, ele pegou a Bíblia, começou a ler a Bíblia Sagrada. Aí a mãe começou a fazer um propósito de orar 3 vezes por dia. E ele está lá, nesse propósito. Ele por muitas vezes que lembra a mãe, né? Fala assim, mãe, vamos orar? E vai lá orar. E à noite ela dá a volta da vitória. Tem quanto tempo que vocês estão dando a volta da vitória? 3 meses. Começaram à noite, chega lá, vão lá para o quarto, os 2 vão dar a volta da vitória, junto com o missionário Soares. Graças a Deus, irmão. Acabou tudo, irmãos. Acabou tudo. Para a glória de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Né, meu amorzinho? Amém, Jesus. Glória a Deus. Uma bênção. Falei, não, somente a mente de Cristo, filho. E ele chorando falava, minha mente é a mente de Cristo. Chorando, mas chorando do nada, irmãos. Chorava do nada, do nada, do nada. Não queria brincar, às vezes aqui dentro da igreja. Reunião de quarta-feira, que a gente vem para a reunião de quarta-feira, ele não conseguia ficar sentado. Levou em médico. Várias vezes levou no médico e o médico falava assim, não, ele não tem nada. Ah, eu falei assim, não tem nada, então é demônio. É demônio. A médica. Foi aqui, né? Foi aqui no pastel. Ela teve saímos daqui numa quarta-feira. Ele sentiu o coração acelerar. Aí levamos aqui no pastel uma médica evangélica de Jesus. Falou, mãe, fala assim, você é espiritual? Você é espiritual, não é de Deus não. Ora em nome de Jesus. Uma médica, irmãos. E a gente colocou aquilo, falava com ele que ele queria ir no médico, pai, deixa eu lá no médico, me leva. Eu falei, filho, você não tem nada, filho. E ficou aquela batalha, aquela luta. Não é fácil, irmãos. Você é pregador do evangelho, está aqui, e eu tenho as minhas lutas como você tem. Mas é aquilo que eu falei, a gente precisa resgatar de novo aquela fé. Resgatar de novo, confiar em Deus, esperar em Deus em nome de Cristo. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus.
Às vezes na escola lá, ele ficava jururu, tadinho, lá no canto lá. Não queria papo com ninguém. Os coleguinhas dele, que ele sempre estava ligando, nem queria ligar para ninguém. Estava isolado, 12 anos de idade. Batalha, irmãos. Mas Deus deu a vitória. Glória a Deus por isso. Está aí bem, glória a Deus. E se o diabo tentar, continuar na mesma fé. Fecha a porta em nome de Cristo. Porque às vezes, quando a gente conta um testemunho desse aí, o diabo tenta se levantar. Mas ele se levanta para cair. Em nome de Cristo Jesus. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez.